Oi, pessoas lindas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Eu tô ótima, graças a Deus. Estou vindo aqui de novo falar sobre a Joyce, né? Sobre essa história fantasiosa, fantástica que a Joyce, que tá aí em todos os jornais, né? Eu não vou dizer que a Joyce inventou, porque na verdade a gente não sabe o que aconteceu de fato, né? Já tem um vídeo aqui no canal sobre o começo da história, onde a Joyce aparece dizendo que não viu nada, só apareceu toda quebrada, toda desmantelada e tinha certeza que algum inimigo político dela tinha entrado na casa dela, usado dois quartos que ela não usa para se esconder e em algum momento aparecer assim como um fantasma, entra pelas paredes e tal e aparece. E que no momento que aconteceu as agressões, ela estava sozinha no quarto, o marido no outro quarto dormindo, e os dois quebraram ela todinha, ela não viu nada, não sentiu nada, só despertou dentro de uma poça de sangue. Dias depois foi que ela, acho que 2, 3 dias foi que ela foi na polícia e tal, já com alguns nomes, né? Ninguém sabe os nomes dos suspeitos. Só se sabe que é pessoas, inimigos políticos recentes, né? Acho que do governo aí, do governo atual, que ela tá brigada com o pessoal, que antes era de esquerda, de direita, depois passou a ser de esquerda, agora eu não sei, acho que ela não é mais nada, não sei não. Eu não me interesso, quer dizer, a gente sempre tem que se interessar pela política total, mas assim, detalhada, eu não gosto de saber muito essa coisinha minuciosa, não. Bom, o negócio é o seguinte. A história da Dona Joyce é como a gente já viu várias histórias dessa antes, né? A gente viu a história lá da Isabela Nardoni, que o pai dela disse que entrou um cara no prédio e jogou a filha dele. Teve a história da pequena Isis Helena. Nem todo mundo soube dessa história, mas eu soube muito dessa história que eu acompanhei o passo a passo do desenrolar, onde a mãe da Isis disse que entrou uma pessoa dentro da casa dela, pegou a filhinha dela e levou, não se sabe para onde, foi aquele taratata. Mentiram, né? O pai mentiu, a mãe mentiu, e também tem aquela famosa grávida de Taubaté que botou uma bola gigante, daquelas bolas que a gente compra em festa, embaixo da roupa, e ninguém percebeu que ali não eram quatro crianças, acho que eram quatro, né? Acho que eram quatro, ela dizia que eram quatro. E andava assim com aquela bola gigante. Na época, eu não lembro de ter visto isso na TV. Eu acho que eu não acompanhava direitinho, não vi isso. Porque se eu tivesse visto, eu teria percebido que aquilo não era criança. Bom, e agora essa história da Dona Joyce. Primeiro surgiu as possibilidades de acidente, depois poderia ter sido o marido, menos a que ela disse, né, que teria entrado alguém. Mas aí foi a polícia fez a análise das câmeras, são 16 câmeras, minha gente, 16. E nenhuma dessas câmeras tem nenhuma pessoa suspeita entrando no apartamento. Ou seja, não entrou ninguém diferente no apartamento de Dona Joyce, diferente do habitual. Ou seja, essa possibilidade está fora dela ter sido espancada dentro de casa por um estranho, né? A polícia, eu vi agora no Metrópolis, no site Metrópolis, não descarta a possibilidade do marido estar envolvido nisso, né? Digamos assim, do marido ter feito isso com ela. Ele, assim, não ter quebrado ela toda, porque ela tem fraturas na cabeça, fratura no joelho. Ele pode ter feito alguma coisa, ela escorregada, ele pode ter visto. A polícia disse também porque ele não é descartado, porque do quarto onde ele disse que estava dormindo, dá para ouvir gritos de onde ela foi encontrada, né? E outra coisa que eu tava pensando, sabe, minha gente, eu vi uns comentários na entrevista, que ela deu entrevista com o marido seguradinha na mão, assim, os dois, para dizer que se amam, que são muito coladinhos um com o outro. Eu vi nos comentários as pessoas falando que ela pode ter misturado remédio, que ela disse que toma remédios para dormir com álcool. E eu pensando bem, me lembrando, realmente, viu? Teve uma época da minha vida que eu tomava remédio para dormir. O nome do remédio é bromazepam, a droga. O nome da drogazinha é bromazepam, que tem várias marcas, né? E eu tomava esse bromazepam e não, tinha tomado o remédio e tomei um copo de cerveja. Você vê que cerveja não tem
um grau tão forte de álcool, né? Eu tomei um copinho de cerveja e fiquei, minha gente, totalmente tombando. Sério, eu tive que correr e deitar porque eu não conseguia ficar, andar e me movimentar, fiquei lenta, porque não pode de jeito nenhum misturar esse tipo de remédio com alguma bebida, né? Ela pode ter misturado e ter caído de uma forma muito agressiva e se machucou toda, se lascou toda desse jeito. Só tem essas duas possibilidades, porque o acidente, pelo jeito, foi descartado, a polícia pegou o carro, né, para periciar, mas por enquanto nada com relação a isso, né? Até agora nada relacionado a acidente, foi só uma coisa que surgiu. Bom, mas ainda existe. Pode ser que depois da perícia do carro, né? Levaram já o carro para periciar. Ela garante que não. Tirando essa do acidente, ela pode ter se quebrado sozinha, misturando bebida com coisa, perdeu a consciência. Essa possibilidade que seria menos agressiva para a vida dela, para ela não sair como mentirosa, né? Porque é feio uma parlamentar, uma pessoa, uma política importante, ser aí agora como mentiroso, tá na boca de um idiota inventando conversa falsa, é muito feio, não é? Ela disse que vai processar mesmo de jeito que estiver falando dela. Quem levantar suspeita sobre o marido dela, ela disse que vai processar, que ela não aceita de jeito nenhum, e muito menos quem levantar suspeita sobre o que ela está falando. O que ela está falando é a verdade. Assim, se ela misturou remédio com bebida, pode ser que ela tenha ficado sem consciência e não viu a queda, ter se levantado e tal, pof, caiu, né? Agora dela ter sido espancada já não foi, porque não entrou ninguém lá, né? Só quem estava dentro da casa era o marido dela e ela, né? A gente não pode dizer que foi o marido dela. Quem é que vai ter essa coragem sabendo que a mulher vai processar? Ninguém tem coragem de dizer, também ninguém estava lá, né? Pois é, minha gente, a coisa tá andando, a coisa está andando, tá evoluindo, né? Bem rapidinho e logo, logo vai chegar no ponto, no X da questão. Ela pensou que dizendo, sugerindo diz que deu dois nomes, né? Lá na polícia, de pessoas que estão ameaçando ela e tal. Ela sugerindo esses dois nomes, achou que o foco sairia um pouco, mas foi pior. Foi pior, porque aí é que vai ter mais investigação para tirar a fundo. E se for descoberto que foi dentro de casa, ela vai ter que dizer se foi a queda. Se foi a queda, vai. Diz que no lugar onde ela estava, as coisas que ela, o jeito que ela foi machucada, foi como se ela tivesse sido machucada em pé. Entender? Se ela levou as pancadas em pé, ela não levou as pancadas caída. Então a queda também fica complicado, sabe? Porque devido aos exames que o povo faz, a perícia, não sei o quê, não consta que ela levou aquelas pancadas caindo. Ela levou enquanto estava em pé. Eu não entendi nada de perícia, né? Eu só estou acompanhando para ver o desfecho final. Porque, como eu já disse, vai ser vergonhoso, viu? Para dona Joyce depois falar a verdade pro povão aí, dizer, realmente, talvez ela nem diga, né? Mas eu acho que alguma punição deve ter para quem mente assim, né? Será? Ou não? Porque aquele cara que inventou que o Anderson do Molejo tinha estuprado ele, vocês lembram? Que disse que era virgem e foi provado que não existiu nada e tal, ele não teve punição nenhuma, nem processo sofreu. É o Brasil, né? Mas vamos acompanhando essa história, vamos ver no que é que vai dar. Não é isso? Beijo. Fiquem todos com Deus. Amo vocês. E até breve.